sei se ao vivo. Vou catar ela aqui. Já tem gente aí. Nossa, fica mais pra cá. Boa noite, gente. Aguardando a Emanuela chegar. Vai bater o papo conosco. Estão ouvindo bem? Olha lá, a Manuela chegou. Manda uma mensagem aí, Manu. Não pode participar. Tem que chamar ela de novo. Só um momento, gente, as falhas técnicas. Pronto, agora nossa anfitriã chegou. Eia! Maravilha. Gente. Boa noite. Boa noite, gente. Abraço para todo mundo que já está aqui com a gente também. Tô vendo aqui as carinhas aparecendo aí. Estão acenando, mandando um beijo para todo mundo. Bem-vindo, Hermes. Bem-vindo, Mônica, povo. Anjos, Pablo, Marília. Vou aproveitar aqui e chamar o povo também. Vá, chamei o Chame povo. o povo. Bora. Bora chamar o povo, pra gente abrir essa roda de conversa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você está me ouvindo bem, Manu? Tô sim. Beijo, Moniquinha. Em breve vou te dar um abraço daqueles. Em breve vamos dançar muito. Povo indo. Bal tá descabaçando a live. Teve até dor de barriga hoje. Trabalho intenso de cura. Ah, que exagero. A primeira de uma série de lives dele. Ah, boa noite, Jean. Que legal. Chamei aqui o povo. Pronto. Chamei todo mundo. Marília, boa noite também. Isso Lídia, aí, Suiana. Ana. E... Que legal, Ana. Ana. Vamos nessa, esquentando aí, né? Então, Manu, você quer começar uma fala? Quero. Vamos lá. Boa noite, meu povo. Boa noite, gente. É uma alegria e uma honra assim, imensa parir essa primeira série de lives que a gente vai fazer, que a Comanda Chamatrina vai ofertar. Vamos começar a tecer, né? Fazer umas tecituras bem amorosas, de reflexão, de chacoalhos amorosos, para a gente repensar um pouco a nossa vida e construir esse novo mundo juntos, né? Então, quero agradecer a presença de cada um, né? Agradecer muito, agradecer a oportunidade, Décio Balta, por eu abrir esse espaço, né? Abrir essa coxa de retalhos que a gente vai juntar e começar
pedindo para vocês também se apresentarem, para falarem um pouquinho de vocês, para falarem do sonho da chamatrina, né? Como é que nasceu esse sonho? Como que nasceu a chamatrina? Como que vocês conceberam, né? Gestaram? E quais são os desenhos, quais são os sonhos que a casa tem hoje, né? Quais são as novas semeaduras que a Casa Chamatrina está fazendo? Arro! Arro! Quer falar? Quer começar? Começa. Então, falar desse sonho é trazer muitas memórias, né, para esse momento. E a gente inicia esse sonho no momento em que a gente se encontra, eu e Balta, nos reencontramos, na verdade, numa cerimônia de ayahuasca há 10 anos atrás. 10 anos atrás? 10 anos. E foi um encontro, assim, muito auspicioso. Um encontro em que meu corpo inteiro vibrou. Acredito que o dele também, né, tenha Com vibrado. certeza. E a partir de então, a gente reconectou nossos destinos e começamos a construir uma relação afetiva. E foram muitos encontros assim fortuitos, abençoados e muitas sincronicidades também que foram abençoando esse encontro. E a gente, de uma forma assim bem, vou dizer rápida, foi assim mesmo, rápida, resolvemos morar juntos. Baltazar morava em São Paulo, né? Morava em Salvador. E resolvemos assumir uma relação. E a partir desse sim da gente, a gente começou a plantar essa sementinha da chamatrina. A gente não tinha ideia do que é que ia acontecer, né? Mas o chamado espiritual, nesse momento, falando de mim, da minha vida, ele estava muito forte. Eu estava fazendo várias imersões no Hatha Yoga e já estava tendo algumas experiências com a planta de poder ayahuasca, dentro do caminho espiritual, me encontrando, né, no xamanismo. E encontrar com Balta foi uma confirmação de que algo maior estava por vir, né? Então, foi mais ou menos assim que se deu esse elo inicial, né? Esse casamento espiritual, e juntando a força dele, da ancestralidade dele, da história de vida dele, e a força da minha ancestralidade, dos meus caminhos espirituais até então, a gente, como um casal, né, ecológico, juntou essas forças, somou essas forças e começou a co-criar juntos e cuidar dessa semente, né, da chamatrina, com muita resistência, muita persistência. Foram muitos desafios que a gente enfrentou, né, principalmente na minha transição de carreira. Não foi fácil sustentar esse bastão de escolher um caminho espiritual e poder viver integralmente dele, né? Mas estamos aqui, depois de 10 anos, semeando, né? Continuando a semear essas boas sementes, esses sonhos que a Comuna Chamatrina vem alimentando, né? Nutrindo a vida das pessoas, a nossa vida também, fortalecendo essa rede de cura, essa rede de apoio tão especial que a gente se fortalece, se nutre muito a cada dia. Enfim, vou passar a palavra para a Balta. Eu acredito que quando a gente começa a adentrar, falando pela gente, no nosso caso, a linha xamânica, né, a gente começa a se alinhar com as sincronicidades. Então, a gente vai aprendendo a visualizar como é que o fluxo da vida está correndo naquele momento para a gente não nadar contra, para a gente ir a favor do fluxo, né? E foi justamente uma dessas sincronicidades que no final de semana nós nos conhecemos. Eu vim para Salvador num sábado para voltar num domingo. E aí nos conhecemos nesse intermédio, né? Em relação à chamaria, né, já falou um pedaço. Eu acredito que, em primeiro lugar, nós vimos os benefícios que a planta sagrada, no caso a ayahuasca, e também o xamanismo, fazia na nossa vida, tá? Então, conforme nós vimos o que era capaz de fazer conosco, a gente resolveu, juntos, abrir também
dar essa disponibilidade para as outras pessoas também poderem ter acesso a si próprias, né? Dentro do caminho espiritual e dentro do caminho de autoconhecimento também. Então, assim, a gente está com esse trabalho há 10 anos. Anterior a isso, eu já tinha um trabalho de ayahuasca junto com a minha família, que é toda ayahuasqueira, em São Paulo há 7 anos, né? Desenvolvendo também trabalhos dentro do neo-xamanismo. E aqui estamos nós juntos, então, junto com vocês também, agora desenvolvendo esse trabalho aqui na Bahia e acredito que expandindo por todo o Brasil e pelo mundo futuramente. Ah, E bom. você, Manu, como foi o seu encontro com a chamatrina? Conte aí pra gente. Ai, nossa. Meu encontro com a chamatrina foi um encontro assim, muito especial, né? E foi um encontro, como o Balto disse, da sincronicidade da vida, né? De estar buscando um caminho e receber as respostas, sem julgamento, simplesmente receber. E aí eu vi o trabalho de vocês no Caminho Quádruplo e senti muito de fazer, né? Não sabia absolutamente que eu utilizaria as plantas de poder, não conhecia nada sobre elas. E disse que ia fazer, e entrei em contato, e fui, fiz anamnese. Décio, na entrevista, me perguntou: minha filha, quem é você? Caindo de paraquedas aqui. Que nunca fez nada e quer vir para um retiro de 4 dias. Na minha anamnese, confiaram naquilo que eu estava trazendo, né, da minha história de vida. E aí a gente se encontrou, né? E foi um encontro muito lindo, né? Porque a partir disso, esse rito de passagem, que é o caminho quádruplo, ele modificou, ele foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu comecei realmente a me descobrir, né? Então, o autoconhecimento chegou para mim com uma força muito grande. Então, eu percebi que a minha ânsia, né, de me conhecer, de me saber, de ser a pessoa que mais conhece sobre mim mesma, né? Dentro da minha força, da minha vulnerabilidade, foi com o caminho quádruplo, né? Foi fazer parte dessa comuna. E aí, desde então, aqui estamos, né? Semeando, tecendo, né? Nos nutrindo, né? Sendo muito nutrida também e percebendo que o coletivo, ele realmente é muito capaz, né? De fazer com que a gente se conheça e que a gente realmente tenha coragem de colocar o nosso talento a serviço, né? Eu senti que isso é muito, muito próspero, né? A gente realmente descobrir que árvore que a gente é e entregar esses frutos para o mundo. Sinto que a chamatrina tem esse trabalho fantástico, né? De cavucar, assim, a gente, para que a gente possa descobrir o que é e ter coragem de bancar isso, né? Ter coragem de ir lá e fazer. Então, é maravilhoso. É uma honra. Então, para quem está aí nos assistindo e não conhece o trabalho da chamatrina, vou falar brevemente assim, qual é a função da chamatrina existir, né? O que é que a chamatrina se propõe com o trabalho espiritual. Hoje a gente, depois de 10 anos, já podemos nos considerar como uma escola viva da vida, uma escola que rompe fronteiras, rompe paradigmas, onde a gente propõe uma nova educação, uma educação que perpassa o autoconhecimento e o encontro com o que há de mais puro dentro da gente, que é a nossa força espiritual, é a nossa essência. E a gente utiliza como ferramenta o xamanismo e as plantas de poder, os estados ampliados de consciência, para poder as pessoas se mergulharem em si mesmas e descobrirem a real potência delas, né, que foi, de uma forma ou de outra, manipulada, amordaçada, reprimida pelo sistema de educação da nossa cultura, que ele é doente, né? E além do xamanismo, a gente tem trabalhado muito as práticas corporais, as terapias corporais, a biodança também é um dos carros-chefes da chamatrina. E esse empoderamento que o xamanismo e as práticas corporais, como a bioenergética, a biodança e tantas outras terapêuticas, nos dá a possibilidade de
ter autodomínio sobre o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, para a gente reconhecer essa integridade, né, que nós habitamos enquanto planetas que caminham, ou árvores que caminham. Então, o xamanismo ele está na linha de frente com as plantas de poder, a terapia transpessoal, as práticas integrativas e muito amor, muita dedicação, muita paciência para sustentar esse trabalho e o nosso compromisso, né, espiritual que assumimos a partir desse elo, né, desse casamento sagrado. Então, basicamente, é esse o propósito de existir, né, da chamatrina. E resgatar também a nossa conexão com a nossa força primordial, com o nosso instinto, resgatar a consciência da nossa ancestralidade, o que é que me pertence em termos de herança, qual é o legado que eu recebo e aceito e honro e pratico, né, do que é bom, belo e verdadeiro da minha ancestralidade. E diante do meu espírito que se revela para mim, abrindo mão dos medos, dos preconceitos, das carências, enfim, de todo esse lixo aí que a gente perde muito tempo alimentando e se desvirtuando do caminho original da alma, né? Então, essa é a nossa função. Uma das nossas funções, né? Eu vejo que a gente, desde o início, eu frequentei muitos grupos, né? Grupos ayahuasqueiros, grupos das doutrinas, então frequentei Santo Daime, conheci um pouco da União do Vegetal, da Barquinha, né? E outras linhas também dissidentes e tudo mais. E eu vejo que eu sempre procurei trazer junto com o Décio para o trabalho da casa uma linguagem simples que pudesse ser praticada no cotidiano, né? Então todo o aprendizado que a gente foca, que a gente tem, é justamente para algo que não seja a longo prazo, algo que venha fazer a diferença agora, aqui, desatando nós energéticos da sua vida, recontando histórias, recriando, integrando sombras, né? Então, não apagando essas sombras, mas trazendo essas sombras até a própria pessoa para que a pessoa possa encará-la de frente, integrá-las e assim, empoderamento. Eu também acredito que seja uma das frases que a casa carrega. Empoderar as pessoas, né? De autoconhecimento, enfim, de autonomia. Bem-vinda, Tati, Regina, um beijo grande. Mônica. Tô encontrando os problemas. Manu, sua conexão está bem estável. Bem, tá. Mas a gente vai no fluxo. E, Vamos. assim, como a casa tem, é justamente trazer a espiritualidade para o dia a dia, né? E algo que eu também conversei com o Décio nas nossas conversas, né? É sobre como muitas vezes a gente busca os caminhos espirituais como uma forma somente de se aliviar dos nossos problemas, mas sem olhar para a nossa responsabilidade, para o status quo que a gente está vivendo, né? E eu sinto que a casa traz, além desse lugar de alívio, né, desse alento, dessa nutrição que a gente precisa mesmo, que a gente precisa se fortalecer, mas vem trazendo também o olhar social, político, histórico, né, que a gente está vivendo, cultural, para que a gente possa também ser agente de ação. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho que isso realmente é um diferencial, né? É trazer esse lugar de responsabilidade, como é que isso acontece nos ritos, nos retiros, né? Fala um pouquinho pra gente. Assim, a chamatrina sempre teve o engajamento como identidade espiritual. E após a nossa viagem para a Amazônia, no Nono Caminho Quádruplo,
E após as últimas eleições presidenciais, eu sinto que esse engajamento ele ficou mais acirrado, né? E agora com a pandemia, então, ele definitivamente se estabeleceu enquanto meta, enquanto direção, enquanto caminho da casa. Então, o que é que eu percebo a partir desse movimento da pandemia e de todo o mergulho que estamos fazendo, e de todas as reflexões profundas que toda a humanidade está tendo a oportunidade de vivenciar, né, nesses períodos em que a morte ela bate na nossa porta, em que há todas as crises, né, há uma falência múltipla de vários órgãos, né, do nosso sistema industrial capitalista de consumo, e ele demonstra toda a sua fragilidade, né, diante desse vírus. A gente fazendo esses mergulhos profundos, aproveitando o inverno de verdade, acredito que tenha sido assim, ou está sendo o inverno mais significativo e mais característico do poder que essa estação traz, né? No sentido da gente mergulhar, silenciar, ir para o profundo, ver o que realmente nos pertence, o que nos cabe sustentar e o que não mais cabe, o que já passou, já deu mofo, já, já não pertence mais ao nosso caminho, a gente simplesmente enterrar, né, esse defunto, para a terra poder transformar isso em adubo, para nova semeadura, novas plantações. Então a gente, com esse movimento da pandemia, está aproveitando todo esse aprendizado, esse ensinamento, e como uma casa que trabalha com a morte, né, com o xamanismo e com a vida em estado de potência, a gente está coletando todo esse aprendizado, né, pessoal e coletivo, né, do grupo, do corpo da chamadrina, para poder fazer um redesenho de vida enquanto comunidade e enquanto indivíduo, né? Então, o xamanismo engajado, ele entra como proposta da gente observar dos estados ampliados de consciência, do êxtase e da transcendência, onde eu obtenho as revelações do meu espírito e da profundidade da minha alma. Quando eu venho para a consciência ordinária, né, para o cotidiano, eu consigo fazer a introdução do sagrado nesse cotidiano, eu consigo sustentar esse estado, né, de êxtase no cotidiano, no sentido de ser uma célula, um ser humano que habita, um espírito que habita um corpo, que é um corpo saudável, que se nutre de alimentos saudáveis, que dá conta dos resíduos que produz, que estabelece uma relação de apaziguamento e conforto no tecido das minhas relações, né? Eu consigo cuidar bem da minha casa enquanto um templo sagrado que abriga o meu corpo. Eu consigo reverenciar a beleza que é o gesto simples do olhar do meu cachorro pedindo carinho, pedindo alimento, né? Eu consigo plantar uma semente de quiabo e esperar 4 meses para poder colher o quiabo, né? Então, são todas essas reflexões que, graças à pandemia, a gente conseguiu parar essa carência excessiva de ir para fora, né? E, e buscar referências que não nos nutrem de verdade. E com essa brecagem, com essa parada, né, bem oportuna, a gente poder entrar para dentro e rever, passar um pente fino em realmente a respeito da nossa coerência de estar na vida, né? Porque a minha percepção, assim, como um ser em desenvolvimento, né, que eu sou, é que a gente precisa sustentar a sacralidade da espiritualidade no cotidiano. Para mim, esse é o maior aprendizado e o maior legado do coronavírus. Sim, com certeza. Ah, um pouquinho. Todo esse
sermos artificiais e superficiais, né? Então, nós somos cercados de superficiais. E a minha percepção dessa pandemia, ela veio nos relembrar do que realmente é essencial, né? Para então a gente poder se desvincular do que é supérfluo, porque eu acho que estava num grau tão elevado que a maioria das pessoas não conseguia nem ver o que estava sobrando na vida, na verdade, né? E essa pandemia ela veio mostrar o que a gente não precisa carregar para tornar o nosso andor mais leve, né? Então é um período de conscientização. Algumas pessoas esperam essas fases de transições, né, conscienciais, terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, né? E, no entanto, os avisos eles são dados constantemente, dando oportunidade para que o maior número de seres humanos possível possa despertar um pouco consciencialmente, né? E o sentido, toda crise ela tem um sentido espiritual. Ela traz um sentido e um significado maior da nossa existência, né, enquanto espécie. Então a gente passa por inúmeras crises na vida, né, e é natural da roda da vida a gente viver esses ciclos de morte e renascimento. A impermanência ela é uma medicina de perfeição da vida. Mas esses ciclos, por exemplo, de pressão, né, pandêmica, eu acredito que tenha trazido para a gente uma reflexão assim, das inúmeras pessoas que eu atendi nesses 5 meses, né? E não só pessoas que eu atendi, mas depoimentos de amigos e familiares, entes queridos, que eu pude trocar uma palavra, né, de conforto, como ser humano, conversando com outro ser humano, né, passando todos os seus desafios e dificuldades. O que eu percebi assim foi um movimento muito grande de pessoas se reconectando com a terra, né? Pessoas comprando terra, pessoas retomando a vida no campo, né? Enfim, pessoas que moravam dentro da cidade, que tinham toda a sua rotina ali, planejada, bonitinha, certinha, aquele cotidiano urbano, se sentiram seguras em ir para suas casas de campo, para suas casas de praia. E eu vi também conexão com essa necessidade de colocar a mão na terra, né? De plantar uma mandioca, de plantar um milho. Né? Aqui em casa, logo no início da pandemia, a gente fez esse movimento assim com muito desespero, né? Sem saber nem o que estava fazendo, mas o corpo pedia isso, né? Volta para a terra, porque nesse momento do desespero é a mãe que acolhe, é a mãe que dá conta, né? E a mãe, assim, ela dá conta de uma forma muito generosa e muito amorosa. Porque na medida em que a gente resgata dentro da gente o sentido de estar na vida, com um despojamento e com uma simplicidade, né, do nosso jeito de ser, a gente olha para trás e vê quanta besteira a gente estava apegado, né? A gente olha para trás e vê o nosso rastro, o que é que a gente vem deixando a partir do caminho que a gente caminha, com relação às nossas relações, com relação às nossas escolhas, e como a gente está distante do nosso propósito existencial mais profundo, que é o espiritual, né? Então, eu particularmente só vejo benefícios nessa pandemia, né? Acredito que ela seja realmente necessária para a humanidade reavaliar o seu direcionamento daqui para frente e a gente, enquanto espécie, perceber que sozinhos a gente não consegue fazer a virada, a gente não consegue fazer a transição, né? A gente foi acostumado, dentro da nossa educação, a termos uma conduta egóica, egocêntrica, né, individualista, extremista. Nós somos estimulados a sermos consumidores, né? Nosso valor está nisso, no nosso poder de compra, né? Dentro do nosso status quo social. Fantasia do Walt Disney, né? Que a gente criou e se apegou a isso como realidade, ele simplesmente, de um dia para o outro, caiu.
o chão da gente, ele saiu, né? A gente ficou sem ter onde pisar. E aí, o que é que a gente faz com isso? Reavaliar o nosso sistema de crença, onde a gente está colocando a nossa energia vital, o que é que a gente está nutrindo no nosso cotidiano, que sistema a gente está alimentando, para a partir dessa reflexão e dessa reavaliação de conduta, a gente poder tirar os olhos do passado e olhar para o futuro. E caminhar de uma forma mais coerente. Né? É nesse sentido que a gente está trazendo essa perspectiva do xamanismo engajado. Aproveitando toda esse estado de aprendizado, né? De humildade, de reverência à vida que a pandemia nos trouxe. Valeu. E é bem isso, né? Assim, a proposta da gente começar essas tessituras das lives, né? Também é um chamamento, né? Para essa travessia que a gente precisa fazer e que a gente só consegue fazer juntos, né? E aí é que você falasse um pouquinho, porque um dos objetivos da gente começar a trazer nesse pouco espaço de tempo que a gente tem para falar sobre coisas tão profundas e importantes, né? Embora sejam muito simples, né, sobre esse nosso desejo de expandir isso através do EAD, né, que é através do xamanismo engajado, unitário, de partilhar com as pessoas também sobre essa experiência de caminhada conjunta. Então, a gente está vivenciando, né, que vocês trouxessem também um pouquinho uma gestação, desse lugar né, um novo projeto da Chamatrina, chamado EAD Xamanismo Engajado. A gente está construindo com um grupo, né, um time de frequentadores e guardiões da casa. E esse projeto ele consiste em cada um se alinhar com a sua medicina e trazer dentro do seu laboratório prático do cotidiano o que tem aprendido a respeito dessa medicina para compartilhar com as pessoas que vão estar presentes conosco durante esse curso, que a gente possivelmente lance ele em novembro. Né? E aí, esse xamanismo engajado, ele convida a gente a colocar os pés na realidade, né? A abrir mão da dissociação entre a mente e o corpo, né? E o coração e o instinto, juntar todas essas partes perdidas da gente e poder, a partir das experiências do cotidiano, trazer ferramentas, né, a partir de conceitos, conteúdos teóricos, práticas corporais, práticas de meditação, para a gente poder aplicar. Né? A gente está vendo isso como uma função social da casa, de trazer para um maior número de pessoas nesse ambiente online a possibilidade da gente ter acesso ao xamanismo. É bem desafiador, porque na nossa percepção até então, antes da pandemia, era impossível fazer xamanismo online. Né? A gente já faz muitas vivências, retiros presenciais, né, ao longo desses 10 anos. E essas práticas do corpo exigem da gente muito essa percepção, essa senso-percepção corporal. Mas a gente está se adaptando a esse novo ambiente online, né, e não deixando de existir e de se responsabilizar pela beleza e a importância desse momento, né, de transição que a gente está vivendo. Vai fazer a ecologia do profundo feminino. Ou seja, não é só a teoria, né? Não é apenas o histórico e a biografia de como surgiu o sistema do patriarcado e todas as implicações que esse sistema de crença implementou na gente enquanto conduta de vida, né? Submetendo a nossa polaridade feminina e gerando todo esse caos que a gente está vendo aí enquanto espécie, né? Essa ruptura com esse elo original do feminino.
Miriam vai estar trazendo consciência alimentar, né? Um curso interessantíssimo. A gente fez um laboratório com a Miriam no domingo passado e assim é muito profundo. As informações são muito estarrecedoras. A gente tem sentido enquanto grupo, a gente está fazendo esses laboratórios de treinamento entre a gente para alinhar todo o conteúdo teórico e as práticas para lançar, né, oficialmente em novembro o curso. E assim, algo que está muito em comum entre nós é o sentimento de raiva, né? E a gente está assim vendo como é que a gente vai estar lidando com essa raiva, porque a sensação que eu tenho, né, falando de mim, é que a gente foi enganado durante muito tempo, né? E que a gente alimentou essa ilusão de viver e estar no mundo de uma forma muito equivocada, né? Muito diferente do que os povos originários e os nossos ancestrais deixaram para a gente enquanto caminho de vida. E aí a gente agora tem a opção de redesenhar isso, né? De redefinir esse caminho. A Mitsuena vai trazer a constelação familiar dentro do xamanismo, para a gente olhar para essa raiva e para todos esses emaranhados e todas essas crenças limitantes e poder ir desatando esses nós a partir dos exercícios sistêmicos. A Ana vai estar trazendo um laboratório incrível inspirado na comunicação não violenta, de jogos colaborativos para o bem viver, né, jogos lúdicos. E Pablo vai estar trazendo uma nova abordagem a respeito da economia, né? Uma economia que serve à vida, uma economia que serve à ecologia, uma economia que serve ao social e integra tudo isso numa mandala, né, única. E muitas outras pessoas estão chegando, né, vão ser convidadas para compor esse quadro aí, essa formação. Eu vejo que conhecimento é poder. Então, conforme a gente conhece, a gente vai criando essa autonomia, né? E é interessante a gente compreender como determinadas minúcias de como realmente esse sistema funciona, algo que me surpreendeu bastante durante o estudo que a gente estava fazendo, né? E também compreender qual é a minha responsabilidade, né, no mundo da maneira com que se encontra. Isso, na verdade, é até um clichê, né, já a gente falar a respeito disso. Mas realmente é o que a gente precisa, de posicionamento, saber onde que a gente está posicionado. E não existe como a gente falar em xamanismo e a gente não falar em sustentabilidade e regeneração, né? Porque senão o que que acontece? Torna um xamanismo de vitrine, um xamanismo de plástico que só acontece através do cartão de crédito, certo? Mas a pessoa ela não consegue ter um contato com a natureza, sempre precisa de uma vitrine entre ela e o perigo da natureza, né? Então, eu acredito que compreendendo melhor qual é a nossa potencialidade como consumidor, como ser humano, conhecendo como essa máquina funciona, a gente consegue ter alternativas. E uma outra coisa interessante é isso, é a gente conhecer como funciona o sistema, mas a gente também compreender que já existem alternativas atuantes e que funcionam. Para isso também animar a gente, porque a gente está fazendo um descondicionamento, né? Então, desde muito cedo, a gente é condicionado, a gente é adestrado como animais, realmente, né? A sermos ovelhas, sermos massa de manobra, né? Então, fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autoestudo, né? Para poder desenvolver uma prática como um cidadão consciente, realmente é um chamado para que a gente saia da nossa zona de conforto e assim possa atuar dentro do xamanismo, junto com Gaia mesmo, e suas leis. Uhum. E assim, Manu, você quer falar? Arro. O que eu quero falar de contribuição, porque vocês já trouxeram, que é muito lindo, que é exatamente isso, né? Quando a gente está em de autoconhecimento,
eles não são essa vitrine que a Alta trouxe. Então, tipo assim, meu momento de autoconhecimento é agora. Tô saindo aqui, vou me autoconhecer. Né? É um trabalho que a casa traz da gente observar que esse autoconhecimento ele acontece o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? E que as nossas escolhas, as nossas formas de ver a vida, de tecer nossas relações, ela acontece o tempo inteiro. E a gente precisa estar observante a isso, né? Porque a máquina, ela está contando com a nossa ausência de memória e com o nosso automatismo, né? Então, ela conta com esse binômio perfeito, que a gente não lembrar quem a gente é, o que a gente veio fazer e por que a gente está aqui, né? E esse automatismo dessa vida super corrida, que a gente não tem tempo para nada e a gente coloca uma parte do nosso dia para dizer estou fazendo autoconhecimento, né? Quando na verdade isso acontece, a gente respira, a gente está vivendo o xamanismo mesmo sem a gente saber, né? A gente está vivendo ele, mesmo que seja de uma maneira distorcida, né? Com as nossas crenças, esse adestramento que a gente viveu e ainda vive, né? Mas quando a gente para um pouquinho para observar, a gente começa a perceber, né, quais são as nossas responsabilidades na dinâmica social que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que esse chamamento, né, que o EAD está trazendo de disponibilizar, né, de trazer para o maior número de pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil, é uma oportunidade preciosa, porque sozinho, né, porque são muitas barreiras, né, não só as nossas internas, as nossas dificuldades mesmo, mas da própria sociedade que a gente está dentro, né? A gente traz uma ideia nova e a gente já tem umas resistências. Então, quando a gente está junto fazendo esse estudo, a gente sente que a gente tem que contar com outras pessoas, a gente se sente nutrido nesse espaço, a gente sente que as ideias que está trazendo são ideias possíveis. Então, aquilo que todo mundo está dizendo que é uma loucura, tipo que vocês trouxeram sobre a alimentação mais simples, que as pessoas falam que isso é impossível, né? Porque senão renova as nossas forças de entender que não, isso realmente é possível. Junto a gente faz muito melhor. Né? E com relação a muito ligado nas plantas de poder, nas medicinas de poder, e muito preconceito com relação a isso, né? Elas acham que é simplesmente, né, confunde ampliados de consciência e o êxtase espiritual de ser como uma mera recreação, né? Como um mero lugar que eu vou lá para ficar de boa, dançar e vou embora. Né? Então, tem um preconceito com relação a isso, Manu, que eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa é uma base da casa também. E é uma inspiração, né? Essa memória que vocês trazem a partir desses retiros e desses ritos, né? Eu me lembrei agora de uma frase de Jung, que diz mais ou menos assim, que o homem, ele não se ilumina visualizando imagens de luz, certo? É necessário que a gente tenha um trabalho laborioso dentro do nosso caráter. Então, existem muitas técnicas atualmente, aí faz isso, faz aquilo, e sistemas e tudo mais, certo? Só que tem uma coisa, se você não trabalhar o seu caráter cotidianamente, não adianta, é efeito mola. Se você não tem consciência da sua ação, você pode até agir por influência, mas é uma mola. Aí vai agindo, a consciência está aqui, não cresceu. Vai. Chega em ponto de tensão, solta, pum, volta. Exatamente para o que era antes. Então, espiritualidade é responsabilidade com a lapidação interna. Né? Não tem como realmente ser diferente. Né? É por isso que a gente sempre bate nessa tecla, olha, trabalhar o caráter, colocar em prática o que você aprende, porque uma das formas da casa é a não forma, né? Então, para a gente, você é cristão, você é budista, você é candomblessista, o que a gente analisa quando a gente está como dirigente é o seguinte, se você é cristão, qual é o símbolo que
tolerância, é o perdão, aí a gente observa se aquela pessoa que se diz cristã, se ela está conseguindo crescer nessas qualidades do símbolo que ela diz servir. Ah, é budista? Então qual o símbolo que o budismo representa para você? Representa a paz? Representa a sabedoria? Aí a gente vai olhar para aquela pessoa e verificar se ela está conseguindo crescer nas qualidades atribuídas àquilo. Então, é tudo relacionado à sua ação, né? A gente diz assim, não adianta pedir ajuda para São Miguel Arcanjo, por exemplo, em que o símbolo é a justiça, se a sua vida e a sua atitude, principalmente mental, é totalmente injusta. Você não vai receber, não adianta. Né? É como atirar uma pedra num rio e orar para que a pedra suba. Não adianta, ela é mais pesada do que a água, não vai acontecer, não é natural. Né? Então a gente acompanha a natureza em todos os sentidos. E a natureza diz isso, olha, palavra condizente com os seus pensamentos, condizente com as suas ações. E assim a gente segue. E por que, né? Dentro do xamanismo, a gente trabalha com os estados ampliados de consciência. Então, a gente utiliza muitas ferramentas para sair desse estado de consciência ordinária para entrar no estado de consciência transcendente, mais profundo, e mergulhar nas questões do inconsciente, né? Tanto individual como celular como coletivo. Então, o tambor, os cantos, as respirações, as dietas, né? Como a busca das meditações, capando a purificação, as práticas de dança, e as plantas de poder. Né? As plantas de poder são mais uma das ferramentas que proporciona esses estados ampliados, né? Ou naturais de consciência. E para quê? Né? Qual o sentido da gente vivenciar ritualisticamente essas experiências a partir de uma cerimônia que tem todo um contexto energético de preparação para poder receber as pessoas, que tem todo um simbolismo ritual, né, nos altares, nos elementos que são colocados, que são rezados. Tem todo um intento de sustentação, né, de um trabalho que se propõe, né, a dar um espaço de contenção e segurança para que cada um possa fazer esse mergulho de forma segura. Né? Então, qual é o sentido desses encontros? Então, qual é o sentido da gente poder vivenciar os estados, né, alterados ou ampliados de consciência? Eu acredito que a função maior seja a gente relembrar do que a gente já sabe, né, porque que a gente faz esse mergulho e a gente entra em conexão com as nossas memórias mais antigas, a gente reconhece a força da nossa ancestralidade e a nossa natureza real, né, que é a força da nossa alma integrada com a força do nosso espírito. Não é fácil, né, estar nesse lugar, ele é desafiador, ele é desconfortável muitas vezes, mas na medida em que a gente vai entrando em contato com essa força genuína que nos habita, que a gente é um espírito que habita um corpo de forma temporária, esse corpo ele vai passar, ele vai morrer, né? A gente tem plena consciência, a gente vive isso enquanto realidade de vida, que a vida ela é energética e espiritual. Essa dimensão ela é incluída na nossa vida, né? E a gente, nessas cerimônias e nessas ritualísticas, a gente se empodera dessa experiência enquanto uma experiência que direciona a vida espiritual que habita um corpo. Né? O tempo inteiro a gente está trazendo essa reflexão e esse chamamento, né? Da gente poder colocar a andar as nossas palavras e caminhar no sentido da direção do que o nosso espírito ele está sinalizando para a gente. Porque senão a gente fica muito frágil e com toda a nossa capacidade, né, e todas as nossas inteligências física, emocional, mental e espiritual, simplesmente a gente pega tudo isso, todo esse pacote, né, e entrega nas mãos de um comando externo, né, que no caso, dentro da nossa cultura atual, é o sistema capitalista industrial de consumo. Para mim,
É o grande minador das consciências, né? E que assim submete a gente através de um sistema de crença muito perverso, que é baseado no medo da escassez. E a gente se prende todo, né? A gente abre mão de um sentido de existir mais profundo, a gente abre mão de uma qualidade de vida e de um bem-estar para poder trabalhar X horas por dia, né, para servir geralmente a um trabalho que não me identifico, que eu só trabalho pelo dinheiro e pela sobrevivência, né? E aí a gente vai minando essa potencialidade espiritual e vai vivendo essa mediocridade por conta desse medo e desse sistema de crença de escassez que foi implantado dentro da gente como a única direção e a única forma de se viver. Né? Então, isso é muito agressivo, né? E violentador. Assim. Eu acredito que assim esse sistema e essa violência institucionalizada, né? Ela não tem mais condição de ser sustentada por nós que estamos vivenciando estados ampliados de consciência. Ou seja, temos um compromisso e uma responsabilidade porque já estamos mais conscientes de como essa máquina funciona e como ela opera. Né? Então, cabe a gente escolher servir ou não a essa realidade e poder criar novas realidades. Né? E essas realidades, na minha perspectiva, elas passam pela nossa reconexão com a natureza, porque a destruição da natureza ela é uma destruição também da nossa natureza interna e da nossa condição de poder escolher a vida que a gente deseja viver. Né? Como é que a gente pode como ser taxados como consumidores e receber esse rótulo onde o nosso valor ele seja limitado ao nosso poder de compra, nosso poder aquisitivo. Isso não é saudável, isso não é sustentável. Né? Como é que a gente pode explorar os recursos de um planeta finito, limitado, de forma ilimitada, sem considerar as externalidades e as consequências dessa exploração. Né? E é isso. A pergunta que eu sempre tenho me feito, né, é qual o estilo de vida que eu desejo viver? Um estilo de vida com o mínimo de impacto, né, e com o máximo de qualidade de vida e bem-estar. Mas para isso é preciso fazer renúncias, é preciso abrir mão de muita coisa, é preciso rever as nossas prioridades. E é isso que a gente vai estar trazendo nesses encontros, nessas lives e no EAD Xamanismo Engajado. Esse questionamento, esse posicionamento crítico a respeito das crenças que nos ensinaram e nos empurraram goela abaixo para a gente acreditar para viver uma vida qualquer, uma vida medíocre, uma vida de escravidão, uma vida de colonização. O interessante é que quando a gente utiliza uma planta professora, certo? Por isso que a gente chama, né, enteógena, enteos, Deus dentro, né? Então, cada vez que a gente utiliza uma planta dessa de uma forma sacramental, dentro de uma ritualística, com um intento, lembrando que o intento é aquilo que move os nossos poderes e capacidades psíquicos, né, para que então ocorra a materialização daquilo que a gente está intentando, desejando, né, almejando ali no momento. Então, eu li algo muito interessante dentro de um estudo xamânico, dizendo justamente isso. Qual é o que tem o alucinógeno e o enteógeno? Aí ele fala assim, olha, uma das diferenças é justamente porque, mesmo que a pessoa ela pegue uma planta dessa sagrada e ela vá utilizar de uma forma recreativa, aquilo se torna alucinógeno, porque é recreativo. Agora, se ela tem um contato com enteos e ela consegue fazer o revigário dela com a verdade interna dela, que é a verdadeira religião, então ela se torna enteógeno, né? E esse é o interessante, né? Quando a gente fala Deus dentro, né? Quando a gente entende Deus dentro, o que a gente faz? A gente distribui benefícios. E a gente não pensa de uma maneira egoísta porque a gente entende que tudo é um. A gente participa de uma família universal. E quando a gente começa a entender que todos os elementos da natureza são os nossos ancestrais e familiares,
então a nossa relação com eles começa a mudar e com tudo em nossa volta também. É isso mesmo. Gratidão. Nós temos 5 minutos. Oh, O Lito acabou de... Vamos para as Bom, né, palavras gente? finais, né? e é assunto, viu? É assunto. A gente tem que abrir uma live de 10 horas para a gente poder conversar direito. É mesmo. É a nossa... Estamos inaugurando essas nutrições para nossa alma, para a gente encontrar, né? A partir delas, que a alma já está trazendo para a gente há muito tempo, né? Realizando. Eu acho que se você decidiu aí é porque também sua alma está te chamando para novas experiências de vida, né? Novas formas de ver a vida. Então, se esse fluxo da alma, né? Que é o que a casa propõe. Quero agradecer muito, muito, muito por essa experiência, pelo nosso bate-papo, por estar aqui com vocês. É uma honra. E aí, Oh, a honra é toda nossa eu passo a também. palavra para vocês. A honra é toda nossa. 3 minutos. A honra é toda nossa. Agradecer a companhia preciosa de cada um de vocês, né? A gente sempre ouve dentro do caminho espiritual de que cada ser humano ele é único, né? Então, se cada um de nós é único, a gente tem um serviço muito único. Então, eu também me sinto muito honrado de formar, junto com cada um de vocês, essa família, que é a Comuna Chamatrina, crescendo juntos. Alguns estão conosco já há alguns anos, então, ou seja, né? A gente começou com 43, 44 anos, né? Então, todo esse tempo nós juntos aqui, como família, em benefício. Então, me sinto muito honrado por todo esse trabalho. Eu só tenho gratidão por todos vocês. Tá indo, tá indo. Então, massa, gente. Muito grato aí pela presença. Espero que vocês estejam presentes conosco nas próximas lives, né, com os temas bem polêmicos, né, e bastante importantes para esse momento que estamos vivendo. E assim fazer um convite para a gente fortalecer, né, esse espírito de comuna, de tribo e estar juntos aqui nesses encontros, nessas próximas lives, para a gente trocar conhecimento, trocar sabedoria, trocar experiência, para nos apoiar enquanto estamos nascendo e vamos precisar dos apoios, da nossa rede de apoio, para poder caminhar juntos, né, com novas possibilidades de ser humano na Terra, né? Então, muito grato pela presença e até a próxima live. Gratidão, Manu, pela sua Gratidão, presença. Manu, linda. gratidão. Foi Grande, gente. estão abertas as Vamos salas colocar, sempre. vamos colocar essa live lá no Instagram da casa, para Isso. outras pessoas assistirem. Oh, E vamos juntos, né? Semeando o bem, semeando o amor, oh, Regina, lá de São Paulo, se beijo. comprometendo com a vida, se responsabilizando com a vida, porque essa lição realmente, vou te contar, que lição é essa, viu? Vamos se apropriar dela, Salva aí agora. Salva. com muita responsa. É Um beijo, gente.